Muito boa noite às senhoras e aos senhores. Eu quero saudar a todos os corretores e a todas as pessoas que estão participando deste evento aqui presentemente e também à distância, na pessoa do nosso conselheiro Sasso. Falei certo? E dizer aos senhores e às senhoras que é uma honra poder participar deste diálogo com os senhores. Nós, os registradores de imóveis, temos uma ligação muito grande com os corretores de imóveis, que é um importante elo na cadeia da construção civil, dos negócios imobiliários, visto que são os senhores que dão vida e movimentam essa máquina tão importante para o desenvolvimento do nosso país e também para atrair recursos, capital, tanto na economia interna como na economia externa para o desenvolvimento do nosso país, para aumentar as oportunidades para a nossa gente, principalmente para as pessoas com pouca ou nenhuma qualificação, que encontram na indústria da construção civil empregos para ganhar o seu sustento, para sustentar a sua família, para ganhar o pão de cada dia. E eu digo aos senhores que estou assim sumamente honrado pela oportunidade desta conversa com os senhores, que é a primeira que nós estamos tendo, e eu creio que pode ser um diálogo que pode ser ampliado, e da nossa parte, da parte dos registradores de imóveis, há um grande interesse na ampliação desse diálogo. Nós já temos assim um relacionamento muito grande com os bancos que operam no sistema do crédito imobiliário, por meio da ABCIP, por meio da FEBRABAN, e temos também um relacionamento muito grande com a construção civil, por meio do Secov, por meio da CEBIC, mas faltava essa abertura, esse encontro, para que nós possamos conversar com os corretores de imóveis. Nós já participamos por algumas vezes no Secov de encontros com uma Câmara que reúne imobiliárias, mas faltava esse encontro com os corretores que muitas vezes trabalham isoladamente, são a sua própria empresa pessoal. Eu não tenho assim um conhecimento maior do negócio, da forma como os negócios com os corretores se desenvolvem no plano individual, mas eu imagino que nós temos um maior número de corretores que trabalham individualmente do que corretores que trabalham em empresas. E para nós é uma alegria poder começar esse diálogo com o Cresce. Bom, nós vamos falar sobre a certidão digital, mas antes de falar sobre a certidão digital, eu gostaria de falar algo sobre a certidão da matrícula e a certidão da transcrição. É comum que as pessoas se dirijam a um cartório e solicitem uma certidão com negativa de ônus e alienações para ter o conhecimento se sobre aquele imóvel existe uma hipoteca, uma penhora, uma indisponibilidade ou qualquer gravame que venha comprometer a compra e venda daquele imóvel ou a constituição de um crédito sobre aquele imóvel. Como os senhores sabem, nós temos um sistema
que foi inaugurado em 1º de janeiro de 1976, com a Lei 6.015, embora a lei seja de 1973, mas houve aquilo que os advogados chamam de vacatio legis, de 73 até 1976, quando a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, entrou em vigor e estabeleceu uma forma diferente da escrituração de um imóvel. Embora, na essência, a aquisição de uma propriedade imóvel permaneceu dependendo de registro, visto que o direito brasileiro, desde o Código Civil de 1916, estabeleceu que adquire-se a propriedade mediante o registro, daí aquele antigo adágio, quem não registra não é dono. A Lei 6.015 não modificou essa posição do direito brasileiro, mas modificou o sistema de escrituração do registro, modificando a escrituração do sistema da transcrição, que era feita naqueles antigos livros, cada um pesa por volta de 30 quilos, para o sistema de matrícula, que é feita em fichas. Pode até serem feitas as matrículas em livros, mas, normalmente, as matrículas são feitas em fichas. E até 31 de dezembro de 1975, nós tínhamos o sistema da transcrição, em que o título era transcrito. Então, você tinha um livro de transcrição, um outro livro onde se registrava uma hipoteca, uma penhora, um outro livro onde se registrava um loteamento e outros livros ainda de apoio ao registro, como, por exemplo, o livro de registro das indisponibilidades. Quando houve a Revolução, notadamente quando houve a Revolução em 1964, os que são de mais idade vão lembrar que foi estabelecida uma Comissão Geral de Investigação, a CGI, que tinha poderes para indisponibilizar bens das pessoas que, a critério, a juízo daquela comissão, devessem ter os seus bens indisponibilizados. Então, você tinha no sistema até 1976, até 1º de janeiro de 1976, ou 31 de dezembro de 1975, um sistema em que as informações sobre um determinado imóvel estavam em diversos livros. Desculpe-me ser repetitivo, mas apenas como recurso didático. Você tinha um livro de transcrição, onde você transcrevia a compra e venda, a doação, a dação em pagamento, enfim, o negócio de transmissão da propriedade. E você tinha um outro livro onde você registrava uma hipoteca, onde você registrava uma penhora daquele imóvel, onde você registrava um compromisso de compra e venda, onde você registrava registros diversos, e ainda outros livros, como o registro de loteamento, de desmembramento, e outro livro, como esse que eu falei, de registro de indisponibilidade. Então, quando você precisa de uma certidão de um imóvel que ainda está naquele sistema, naquele regime da transcrição, você precisa de uma certidão daquele livro da transcrição e que venha complementada por certidões dos demais livros que diziam respeito a eventuais situações envolvendo aquele imóvel. Então, quando você precisa de uma certidão, de uma transcrição, você precisa, para provar a propriedade, que esta certidão ela contenha menção expressa a eventuais ônus e
alienações. Vamos agora para o sistema inaugurado em 1º de janeiro de 1976, com a Lei 6.015, a atual Lei de Registros Públicos. Essa lei estabeleceu que cada imóvel deve ter uma matrícula, e que uma matrícula não pode ter mais do que um imóvel, que é o chamado princípio da unitariedade. Então, por esse princípio da unitariedade, que foi incorporado ao direito brasileiro, cada imóvel só pode ter uma matrícula e cada matrícula só pode ter um imóvel. Então, quando você precisa de uma certidão daquele imóvel, você tem naquela matrícula todas as situações que dizem respeito àquele imóvel. A matrícula do imóvel, ela é como uma certidão de nascimento de alguém. Que a pessoa casa, a verba casou. Que a pessoa descasa, a verba separou. Que a pessoa recasa, ou, esqueci o nome, quando a pessoa, antes do divórcio, ela pode quem lembra? Reconciliação. Ela faz uma reconciliação, o casal faz uma reconciliação, não divorciou ainda, porque se divorciou tem que casar novamente. Vai a verba que a pessoa reconciliou com o seu cônjuge. Ela divorcia, vai lá, e a verba que ela divorciou. Tudo isso no registro de nascimento. A não ser quando a pessoa muda de sexo, que aí tem que averbar que encerrou esse nascimento e abrir um outro nascimento. Mas isso é uma questão assim, muito excepcional. O normal é que todas as situações, até o óbito da pessoa, esteja constando ali da sua certidão de nascimento. Igualmente, a matrícula para o imóvel. Mudou o número, a verba na matrícula. O proprietário casou, a verba na matrícula. O imóvel foi penhorado, a verba na matrícula. O proprietário deu o imóvel em garantia por hipoteca, a verba na matrícula. Houve uma garantia por alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. É registrado na matrícula. Pagou, a verba na matrícula. Então, todas as situações que dizem respeito ao imóvel matriculado estão na matrícula. Logo, a certidão da matrícula não pode ser uma certidão com negativa de ônus e alienações. A certidão da matrícula é uma certidão de inteiro teor da matrícula. É óbvio que é possível tirar uma certidão da matrícula apenas por quesitos. Como seria uma certidão por quesitos? Qual é o imóvel? É tal. Quem é o dono do imóvel? É fulano. Existem dívidas quanto a este imóvel? Sim. Tais? Não. Então, é uma certidão por quesito. Mas, porém, uma certidão de inteiro teor da matrícula, ela não pode ser nominada como uma certidão de ônus e alienação. Eu quero uma certidão da matrícula tal com negativa de ônus e alienação. Errado. A certidão, ela é de inteiro teor da matrícula. Porque se existirem ônus e alienações, esses ônus e alienações estão na matrícula. Não existe outro lugar para o cartório escrever, ou, vamos falar, inscrever eventuais ônus ou gravames que incidirem sobre aquele imóvel, a não ser na matrícula do imóvel. Bom, com isso em mente, nós podemos, então, falar da certidão digital ou da certidão eletrônica. O Brasil deu um grande passo na modernização, inicialmente voltada para as comunicações de governo.
com a edição de um decreto e depois de uma medida provisória em 2002, que é a medida provisória 2200, criando a infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é a ICP Brasil. Nessa medida provisória, que ao depois, em razão de uma outra situação, de uma emenda constitucional, essa medida provisória foi perenizada. Houve a estruturação de um sistema jurídico e tecnológico para validade de um documento eletrônico, para que, no momento que um documento eletrônico, seja um e-mail, seja um texto, seja uma fotografia, seja uma imagem, seja uma música, no momento que esse documento trafegue, ou no momento que esse documento saia da mão do criador e vá para a mão de outrem, você tenha certeza de que esse documento foi produzido por quem se diz ter produzido aquele documento. Que esse documento não foi modificado, não foi alterado, não foi adulterado durante o seu tráfego, durante a sua tramitação. Então, o governo brasileiro criou esses mecanismos jurídicos e também tecnológicos que hoje permite você pegar um documento e falar: este documento foi produzido no dia tal, às tantas horas, por fulano de tal. É óbvio, se eu pego o meu computador e vou lá no reloginho do computador e mudo a data do computador, o arquivo vai sair com a data que eu coloquei. Mas para isso, por exemplo, só a título de explicação, um documento ele deve conter mecanismos que possa assegurar com confiabilidade que ele foi produzido no dia e na hora que se diz que ele foi produzido. Para isso, o documento eletrônico deve trazer em si uma série de mecanismos que permitem uma perícia, que permitem uma auditoria com segurança para se afirmar que aquele documento foi produzido naquele dia e naquela hora que diz que ele foi produzido. Como os senhores sabem, a hora legal brasileira, ela é certificada pelo Observatório Nacional em Brasília. E para isso foi criada uma tecnologia chamada carimbo do tempo, em que cria um mecanismo que é agregado ao documento eletrônico, e esse mecanismo, aliado a um outro mecanismo, que é o certificado digital, permite que você venha aferir com segurança que aquele documento foi criado naquele dia e hora que diz que foi criado. E que aquele documento não foi alterado a partir daquele momento em que ele foi gerado, produzido ou criado. Então, esses mecanismos que ainda não são assim totalmente usados, os bancos, por exemplo, ainda não usam a certificação digital, substitui o login e senha. O login e senha é uma tecnologia ultrapassada. Tanto que, se alguém tira um dinheiro da minha conta, o banco paga. Por quê? Porque paga. Porque o banco é o detentor do meu login e o detentor da minha senha. Então, todo o meu sistema estão no banco. E vai ter alguém, e mais de um, que vai ter acesso ao login e vai ter acesso à senha. Tem que ter mais de um, porque um pode morrer
Se o segredo está só com um, o segredo vai para o túmulo. Então, tem que mais alguém saber, porque se precisar descobrir qual é o segredo, vai ter mais alguém para saber qual é o segredo, qual é o login e qual é a senha. O certificado digital, acredito que muitos dos senhores já possuem o certificado digital, que pode ser em um token como este, ou em um smart card. Ele tem uma tecnologia diferente. Este é um certificado digital, ele tem um chip com capacidade de processamento. Então, no momento que eu vou precisar, evidentemente, de uma senha para acessar, para adentrar ou acessar algum ambiente em que o acesso é feito por certificado digital. Porém, o processamento é feito não no computador, onde eu vou colocar isso daqui na entrada USB, mas o chip, tanto no smart card como no token, é um chip com capacidade de processamento, de sorte que o processamento não é feito na máquina, onde pode haver algum tipo de aplicativo, de programa, para captar a minha senha, para captar informações, algum programa malicioso que está instalado naquela máquina, de forma que todo o processamento na certificação digital é feita no próprio chip do smart card ou do token. Hoje, a certificação digital é uma tecnologia segura. Como eu disse aos senhores, os bancos pagam, e são milhões, porque não há suporte para sustentar em juízo que login e senha é uma tecnologia segura. Bom, para emissão da certidão digital nos cartórios de registro de imóveis, nós utilizamos essa tecnologia da certificação digital. Diferentemente da certidão que é emitida pelo INSS, diferentemente da certidão que é emitida pela Prefeitura de São Paulo, da certidão que é emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em que você tem que ir lá no site do ente que emitiu a certidão e confirmar se aquela certidão foi realmente emitida por aquele ente que diz que emitiu a certidão. Nas certidões emitidas pelos registros de imóveis, a certidão digital ela se autonomiza do site onde foi feito o download, onde a pessoa buscou aquela certidão para baixar no seu HD, no seu pendrive, ou gravar na mídia de sua preferência. A certidão ela se autonomiza. E por meio de outros mecanismos que eu pretendo mostrar aos senhores, se nós já conseguimos, nós podemos aferir aquelas questões que eu falei para os senhores relativamente à hora legal e relativamente à integridade do documento. Então, com essas palavras preliminares, eu gostaria de poder demonstrar aos senhores como é a certificação. Bom, a Arisp é uma associação sem fins lucrativos, por óbvio, que reúne todos os cartórios de registro de imóveis do Estado de São Paulo. Inicialmente, eram apenas os 18 cartórios aqui da capital, mas depois houve uma expansão e hoje todos os cartórios do Estado de São Paulo estão nessa rede de serviços que é gerida pela Arisp. Nós temos um sistema
que atende os órgãos públicos, como a Receita Federal, o INSS, procuradorias da Fazenda Nacional, do Estado de São Paulo, do município, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério da Justiça, vários órgãos públicos, que é um sistema que nós chamamos de ofício eletrônico, que é este, ofício eletrônico.com.br. Ofício eletrônico. Para os senhores terem uma ideia, nesse sistema de ofício eletrônico, que nós atendemos esses órgãos para emissão de certidões no formato digital, nós já temos mais de 29 milhões de pesquisas que foram feitas nesse sistema para localização de imóveis de pessoas que são devedoras, de pessoas que são investigadas, enfim. A economia que isso aí tem representado para o Poder Judiciário, para os órgãos, o orçamento dos órgãos públicos e também para os cartórios, é uma economia digna, assim, de ser até mencionada. Eu não tenho aqui como mostrar para os senhores, nós temos um contador nesse sistema, porque são 29 milhões de ofícios que deixaram de ser feitos para os cartórios, 29 milhões de ofícios que deixaram de ser respondidos, 29 milhões de envelopes para lá, 29 milhões de envelopes para cá. Há um tempo passado, eu estava falando lá na FEBRABAN para o nosso querido ministro, que deixou agora a Casa Civil, e até o ministro, esse contador, ele é atualizado, de 30 em 30 segundos, e até o ministro falou, isso parece mais um impostômetro, porque realmente esse contadorzinho, no horário normal de expediente, em que os órgãos públicos estão em horário de expediente, roda muito rápido. Mas essa parte é uma parte para atender somente os órgãos públicos. Para atender empresas e pessoas particulares, nós temos esse site que eu quero mostrar para os senhores. Além da certidão eletrônica, nós temos um outro serviço muito importante que pode ser acessado pelos senhores. E eu até sugiro que os senhores utilizem esse serviço em determinadas situações, que é a consulta de matrícula, uma vez tendo o número da matrícula, que nós chamamos de matrícula online. Esse serviço ele foi disponibilizado, acredito que no ano próximo passado, e todas as matrículas de todos os cartórios de registro de imóveis da capital e, atualmente, de mais 100 e poucos cartórios do interior, estão disponibilizadas na internet, ao preço, ao custo de 30% do valor de uma certidão. Então, se o senhor não precisa de uma certidão para lavrar um contrato, o senhor quer apenas saber quais são os dados do imóvel, se aquele imóvel está realmente no nome daquela pessoa que diz que é o proprietário do imóvel, o senhor pode acessar este serviço 24 horas por dia, todos os dias da semana, a um custo de 30% do valor da certidão. Eu gostaria de perguntar, alguém já utiliza esse serviço? O senhor utiliza? Sim. Os nossos dirigentes aqui pediram para as perguntas ficarem no final. Eu, por mim, não tenho objeção nenhuma. Acho que seria até mais
Boa noite. Meu nome é Izzy. A minha pergunta é clara e objetiva. Eu queria saber o seguinte, considerando que a matrícula ela é pública, Sim. considerando também que o IPTU é público, enfim, tudo isso, por que eu consigo pegar o IPTU sem pagar absolutamente nada e eu sou obrigado, para consultar uma matrícula, a pagar a taxa que for com 30, 50 de desconto? Por que isso também não é disponibilizado? Sim, eu respondo. Os cartórios são órgãos públicos, porém exercidos em caráter privado. Já antes da Constituição de 1988, os cartórios já tinham essa moldura para o seu funcionamento. Todavia, em alguns estados, os cartórios eram estatizados, como no estado da Bahia, desculpe, só toca a hora que não pode. Como no estado da Bahia, em alguns estados do norte, da região norte do país, os cartórios eram estatizados. E a Constituição de 1988 afirmou que os cartórios seriam exercidos em caráter privado, mediante um instituto do direito administrativo, que é o Instituto da Delegação, que é um instituto muito próximo da concessão de serviços públicos. As informações, elas emigram dos livros, dos arquivos dos cartórios, mediante certidões ou mediante informações. E pela própria Constituição, cabe aos Estados-membros disciplinar os valores e a forma de acesso a essas informações. No Estado de São Paulo e em todos os estados da Federação, o acesso às informações dos registros são feitos mediante certidões ou informações em preços que são tabelados por meio de leis estaduais. Na composição desses preços, 37,5% vai para o Estado e o restante é devido ao cartório para a gestão administrativa e financeira da serventia. Então, diferentemente das informações que a municipalidade, por exemplo, de São Paulo, e tantos outros órgãos, cujo funcionamento não é exclusivo com a taxa, não o funcionamento da prefeitura, do Estado, da União, é feito, na sua grande maioria, por meio de tributos do tipo impostos. Então, toda a sociedade paga, todo o IPTU, por exemplo, é um imposto, não é uma taxa. Porém, os serviços de cartórios, assim como outros serviços públicos, eles são sustentados por meio daquilo que é denominado taxa, que paga quem usa. Quem não usa, não paga. Outros serviços públicos são sustentados por meio de impostos. Então, a municipalidade, o Estado, a União, desculpe-me ser repetitivo, tem assim, a sua sustentação maiormente por meio de impostos e não de taxas. São tributos, tanto um quanto o outro, sujeito a princípios, etc., mas toda a sociedade está pagando para que o senhor possa fazer esse acesso lá gratuitamente. Como os senhores sabem, não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar o servidor, o desenvolvimento, o funcionário, a digitalização, alguém tem que pagar isso. E eu, particularmente, vários serviços, eu acho que não é justo a sociedade
estar pagando por esses serviços, tem que a conta ser paga por quem está lá no restaurante comendo o seu filé mignon. E não por toda a sociedade. É claro que toda a sociedade pode pagar o bom prato. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas determinados serviços têm que ser pagos por quem está acessando. Bom, pois não. Poderia aproveitar a oportunidade de fazer só vou duas pedir perguntas. se tiver uma água, eu agradeço. Tem aí, desculpe. Sim. A minha pergunta, meu nome é Jairo Bonilha, eu corretor de imóveis. Minha perguntinha seria o seguinte: em um determinado cartório, há uns meses atrás, eu precisei de uma pesquisa que seria rápida, eu não precisava propriamente do documento. Então, em alguns cartórios já existe uma maquininha, a gente acessa, tendo ali a matrícula, e ele mostra a certidão, a última matrícula que existe. Na realidade, eu nem tinha a matrícula atual, eu tinha uma matrícula anterior, mas tive acesso ao documento. Só que, segundo informações, não emitia o papel. Somente eu poderia visualizar. Eu anotei os dados que me interessavam. Também teve um custo. E a segunda pergunta é por que normalmente, para fornecer a matrícula no exato momento da solicitação, meia hora assim, eles exigem a matrícula alegando que sem a matrícula não tem como acessar. Mas eu sei que tem, porque eu já consegui em determinados cartórios sem ter a matrícula. Por que esse questionamento de não fornecer, embora não tenha matrícula, pede-se 10 dias, 7 dias para localizar, porque você tem só o endereço, mas eles têm condições de informar, porque eu já consegui. Obrigado. Ok. Bom, a informação por meio da visualização de matrícula, ela foi disciplinada por uma lei estadual e também disciplinada por um provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. E tanto a lei quanto o provimento se referem à visualização da matrícula. É óbvio que se o senhor está visualizando esta matrícula no seu computador, o senhor pode aproveitar e imprimir essa matrícula. Inclusive, ela vem com uma tarja para que fique bem claro que não tem o valor de certidão, já que a certidão ela tem a responsabilidade pessoal, administrativa, civil, criminal do oficial ou do seu preposto que subscreveu aquela certidão. Há pouco tempo eu fui demandado numa ação em que o autor pedia uma indenização de 17 milhões de reais. Eu até se tivesse 17 milhões de reais, eu estava lá em Miami. E foi um caso assim, muito curioso. E até eu volto na primeira palavra aqui, falando com os senhores, da diferença entre a certidão de matrícula e a certidão de transcrição, porque foi um caso, os de mais idades vão se lembrar que o general Figueiredo tinha problema na coluna e tinha um médico que atendia o general, e esse médico ele comprou um imóvel aqui em São Paulo e existia uma demanda contra a pessoa que vendeu esse imóvel para ele e tiraram uma certidão da transcrição sem menção a ônus e alienações, uma certidão só da transcrição, e esse imóvel foi penhorado e foi leiloado, e o que é certo é que esse senhor demorou 20 anos para provar que esse imóvel era dele, que ele era comprador de boa fé e que aquela penhora e leilão eram ineficazes, mais do que ineficazes, nulos em relação a ele. E daí ele entrou com uma ação contra o cartório, dizendo que ele
o sonho dele era construir o Hospital da Coluna aqui em São Paulo, e que, em razão dessa ação judicial, essa certidão que o cartório expediu, houve a penhora e o leilão desse imóvel, e que ele envelheceu e não construiu, não realizou o sonho. Então, ele pedia reparação por danos materiais e também por danos morais. Como a certidão foi expedido, era uma certidão só da transcrição, não era uma certidão de propriedade, era uma certidão só da transcrição, não fazia menção a ônus e alienações, nós ganhamos a ação em primeiro grau, ganhamos também no tribunal, e ele fez depois o que é certo. Ele entrou com uma ação contra a Fazenda do Estado de São Paulo, porque realmente houve um erro judicial. E erro judicial tem que ser pago, aí sim, por toda a sociedade. Somos nós que escolhemos os juízes por concurso, que nós, a sociedade, fazemos, e escolhemos também os funcionários que trabalham nos cartórios judiciais, por concurso que o tribunal, que somos nós, a sociedade, fazemos. Então, a sociedade está respondendo por essa ação que ele pede 17 milhões de reais contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Então, aquela distinção, se uma certidão é de matrícula ou se uma certidão de transcrição, é de fundamental importância. A visualização da matrícula não é uma certidão. Então, ela não traz este peso, esta responsabilidade para o cartório que emitiu aquela certidão. Até porque ela retrata a situação daquela matrícula até 24 horas, ou 48 horas, eu não sei, antes da visualização. E pode ter sido que o cartório acabou de fazer um registro naquela matrícula e esse registro não está estampado nessa certidão, nessa matrícula que é visualizada. As próprias leis, lei e provimento do tribunal que disciplina a visualização da matrícula já previne contra essa situação, para que a pessoa saiba que ela está visualizando uma matrícula e não obtendo uma certidão. Então, o cartório não coloca uma impressora para os cartórios que disponibilizam em algum ambiente para você visualizar no próprio cartório a matrícula, não disponibiliza uma impressora, porque realmente o objetivo não é a impressão. O objetivo é a visualização, é a consulta daquela matrícula por um valor que corresponde a 30% dos emolumentos previstos para uma certidão. Agora, a questão de você ir a um cartório e falar, eu quero a matrícula do imóvel tal, da rua tal, é isso que o senhor está falando, né? O endereço do imóvel. Bom, os cartórios têm um sistema informatizado, porém, não é um sistema muito informatizado. É um sistema em que algumas informações estão estruturadas e outras informações não estão estruturadas. O cartório que eu sou titular, que é o primeiro registro de imóveis aqui de São Paulo, é um cartório de 1840 e alguma coisa. Ele é antes do Registro Geral de Imóveis. E nós temos até 1976, ou 31 de dezembro de 75, nós temos mais de 500 livros, livros grandes, livros de transcrições, que não estão informatizados. Nós temos informatizados a partir de 1º de janeiro de 1976 para cá. Para trás, não. Então, nós ficamos assim, preocupados em dar uma informação dizendo o imóvel da rua tal, número tal, não tem registro, não tem matrícula nesse cartório, até porque essa distinção de transcrição e de matrícula é uma distinção que os senhores que passaram por um curso de formação
de transações imobiliárias conhecem, mas que o cidadão comum não conhece. Então, nós não nos sentimos seguros em dar uma informação. O imóvel da rua tal, número tal, não tem matrícula. Sendo que pode esse imóvel ainda estar no sistema da transcrição, porque, como os senhores sabem, se um imóvel não foi vendido, não foi hipotecado, não foi penhorado, ele ainda permanece no sistema da transcrição até que seja feito um registro de um inventário, de uma partilha ou algum ato que exija a abertura da matrícula na primeira movimentação desse imóvel. Mas, enquanto isso não acontecer, o imóvel ainda estará no sistema da transcrição. Então, seria temeroso que o senhor chegasse em um cartório e o cartório falasse: esse imóvel não tem matrícula aqui, sendo que o imóvel ainda tem uma matrícula no sistema da transcrição. Outro, sim, quando o senhor pede um imóvel da matrícula, o imóvel da rua tal, número tal, o cartório não faz uma simples busca eletrônica ali no seu banco de dados. O cartório vai fazer uma busca aprofundada para ver se tem ou não aquela matrícula, em razão das pesadas responsabilidades que incidem sobre o titular do cartório, porque ele responde com seu patrimônio pessoal por qualquer erro na sua escrituração, ou nas informações, ou nas certificações que são feitas. Eu mesmo já comprei um apartamento em razão de um erro que teve lá no cartório. E falei: quanto o senhor quer no apartamento? Tanto. Então, é meu. Assim já eu resolvo isso daí e tudo bem, não vamos discutir. Por quê? Se eu sei que o cartório errou, por que eu vou discutir em juízo? Por que eu vou ampliar o problema se eu conheço o que é certo, o que é errado, e sei que está errado? Quando a gente erra, a gente tem que falar: errei, quanto é? É tanto. Errei, peço perdão, errei, peço desculpas, errei, pago o meu erro. Parece-me que é assim. E os cartórios funcionam dessa forma. Se o senhor fizer uma verificação no distribuidor aqui da comarca da capital e de qualquer comarca do interior, dificilmente o senhor vai encontrar uma ação proposta contra um cartório, porque se errou, a nossa cultura é: quem erra, paga. E pronto. Alguns cartórios têm apólice de seguro, nós temos uma apólice de seguro que garante por evento até o valor de R$1 milhão. Obviamente, tem negócio muito, muito mais que isso. A cartórios têm apólices para 5 milhões, para 10 milhões, cada um de acordo com o seu grau de medo. De forma que essa é a questão, porque o cartório não vai chegar para o senhor e não precisa escrever, basta falar. Porque os meios admitidos em direito para provar não é só o que é escrito, é o que é falado também. Então, se o cartório fala para o senhor: não tem matrícula aqui, e depois tem, e isso gera um prejuízo que pode ser aferido também pelos meios permitidos em direito, evidentemente, isso é uma grande responsabilidade para o cartório. Daí, porque, pelo menos no presente, não há essa possibilidade. A Lei 11.977, de 2009, que foi oriunda da medida provisória que criou o programa Minha Casa Minha Vida, ela tem um capítulo dedicado ao registro eletrônico e dispôs que, no prazo de 5 anos, todos os cartórios deverão dispor dos registros, a partir de 1º de janeiro de 1976, em diante, no formato eletrônico, e que essa prestação de serviço deve ser disponibilizada para órgãos públicos, para empresas e para cidadãos, para usuários em geral, também no formato eletrônico. Então, dentro aí, a lei é de 2009, dentro de mais, sei lá, 3 anos e pouco, essa situação que o senhor se referiu, ela estará solucionada com o funcionamento do registro eletrônico. Bom, se os senhores tiverem mais perguntas difíceis, pode fazer. Pois não. Boa noite. Uma curiosidade, oficial.
Nesse caso, existe um prazo prescricional para que a gente assegure ao comprador que ele, pegando esse registro informatizado ou documental, ele está seguro daquela operação? Olha, lamentavelmente não existe. No momento que o senhor pega uma certidão, pode ser que a pessoa que está aí na fila imediatamente atrás protocole a penhora desse imóvel. Imaginemos que ela faça isso. Qual é o prazo que essa pessoa... Não existe isso? Olha, não tem prazo. Isso se resolveria, acredito que alguns dos senhores e das senhoras são advogados, isso se resolveria comprovando que a pessoa que comprou esse imóvel é uma pessoa que agiu de boa fé. De boa fé. Tá. É uma boa fé que deve ser aferida pelos mecanismos existentes. Essa pergunta que eu fiz, ela tem uma finalidade porque há uma tentativa natural, pela nossa evolução, inclusive, até para um curso superior e tal, de fazer um vínculo de obrigação de uma prestação precisa de informação conforme a Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 53 e tal. E como se o próprio originário da informação não assegura, como pode comprometer o corretor? Essa é uma pergunta que eu deixo só para uma reflexão. O senhor tem absoluta razão. Há estudos assim avançados para implantar no direito brasileiro um princípio que já é utilizado em alguns países, nos registros de imóveis de alguns países. Algumas pessoas dizem, registro de imóveis só tem no Brasil. É engano. O sistema de controle da propriedade existe em todos os países. Nós vamos agora, dia 16, conhecer o registro de imóveis da Inglaterra, o registro de imóveis de Londres. Assim como já conhecemos o da Alemanha, o de França, Portugal, o da Espanha, enfim. Então, em alguns países, o direito adota o chamado princípio da concentração, de sorte que todas as informações devem estar concentradas na matrícula. Nós até teríamos a edição de uma medida provisória, até em razão da questão aí do boom produzido aí pelos investimentos, até pelos investimentos públicos, para que facilitasse ou assegurasse as transações imobiliárias, mas daí acabou isso não se concretizando, mas existem estudos assim no governo, tanto no Ministério da Fazenda, como também no Ministério da Justiça, visando inserir no direito brasileiro esse chamado princípio da concentração, de forma que o que não estiver na matrícula não pode ser alegado em juízo. Hoje não existe segurança. A pessoa, para comprar um imóvel, ela teria que tirar certidões do Brasil inteiro. Eu comprei um imóvel, até hoje eu fico, puxa vida, eu coloquei todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida nesse imóvel. E se o cara aparecer um negócio dele, não sei aonde, que ele fez, não sei o quê. Daqui a pouco um juiz vai falar que a minha compra não vale nada. Hoje, para você comprar um imóvel, você tem que tirar certidões em todos os lugares imaginários no Brasil e no exterior. No exterior, no STJ, visto que as obrigações que alguém aqui no território nacional cumpre em virtude de alguma questão internacional, elas são distribuídas no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Então, eu vou para Londres essa semana. Eu posso cometer um ilícito lá e daqui 3 meses chega uma carta rogatória para penhorar os meus bens. E demora não sei quanto tempo para distribuir isso lá no STJ, eu vendo o meu imóvel aqui, quem comprar, dançou. Eu conheço um caso concreto de um senhor que trabalhava aqui na Assembleia Legislativa, ele era até assessor do deputado Rodrigo Garcia, quando ele era o presidente da Assembleia. Esse senhor comprou uma casa em Campo Grande, que, por sua vez, quem lhe vendeu tinha comprado
de um sargento reformado do Exército Brasileiro, e esse sargento trabalhava num almoxarifado no Rio de Janeiro, de onde sumiram algumas coisas, e ele estava respondendo por um processo na Auditoria Militar do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O juiz, a Auditoria Militar, considerou que a venda que ele fez dessa casa para esse terceiro foi em fraude e, em consequência, essa pessoa que comprou desse terceiro também teve a sua venda atingida pela fraude que foi decretada lá no Rio de Janeiro pela Auditoria Militar. Agora, qual de nós já fomos tirar certidões na Auditoria Militar para saber se quem está vendendo o imóvel para nós não está sendo responsabilizado por alguma coisa na Auditoria Militar? Então, hoje existe uma insegurança. Uma outra questão, voltando um pouquinho, desculpe. Nós temos a transcrição anterior à lei 6015 e depois 6015 a matrícula, onde a matrícula tem o registro, a averbação e segue. Muito bem. Quando há situações em que o imóvel é mais antigo, não passou por essa atualização, porque não houve alguma coisa para que seja feita a abertura da matrícula, e eu tenha 2 registros para pesquisar, um lá atrás e outro somado aqui na frente, porque houve uma divisão, então se desmembrou o cartório. Caso da Penha com, aqui, se não me engano, São Judas, alguma coisa assim, na Zona Sul. Eu devo pedir a transcrição com a negativa e depois uma matrícula? Não, o senhor deve fazer um caminho inverso. Eu faço a matrícula e depois a transcrição. O senhor faz primeiro a matrícula... E depois eu peço a transcrição com negativa de ônus. Porque se tiver a matrícula, o senhor não precisa de transcrição. Não preciso. Não precisa, porque tudo que tinha na transcrição, no primeiro momento que esse imóvel foi transacionado, foi aberta uma matrícula e o cartório trouxe tudo que tinha na transcrição, nos livros auxiliares trouxe tudo para a matrícula. Então, está tudo concentrado na matrícula. Deixa eu só entender bem. Se eu não tenho a matrícula, no desmembramento, no cartório 2 atual, então eu peço a transcrição com negativa de ônus, onde vão ser abertos todos os livros 2, 3, etc, etc. E venho para cá e aí peço o quê? Uma abertura da matrícula. Vai ser automático ou eu tenho que pedir isso? Não, a abertura da matrícula, quando solicitada como ato autônomo, então o senhor pega uma transcrição, vai no cartório e fala, aqui está a transcrição do meu imóvel com negativa de ônus e alienações, aqui está o IPTU onde tem o cadastro, eu quero que o senhor abra uma matrícula. O senhor vai pagar uma taxa, que eu não sei, hoje, se alguém souber, deve ser algo em torno de R$ 27,00 para abertura da matrícula. Caso o senhor esteja locando esse imóvel, por exemplo, ou caso o senhor esteja penhorando ou vendendo esse imóvel, a abertura da matrícula ela é consequência do ato que será praticado e não há nenhuma cobrança pela abertura da matrícula. Tá, muito agradecido. Muito obrigado. Então, mediante o acesso a esse site, arisp.com.br, que pode ser com certificado digital, ou com login e senha. Eu vou acessar aqui, no caso, com login e senha. Apenas há um serviço aqui que é somente com certificado digital, que é um serviço que nós chamamos de consulta eletrônica. Por que esse serviço é com certificado digital? Como o senhor falou, a matrícula pode ser solicitada por qualquer pessoa. Porém, a consulta eletrônica, ela permite que, mediante o número do CPF ou do CNPJ, você faça um rastreamento e saiba em que cartórios essa pessoa tem ou teve imóveis. Vamos admitir que isso é uma espécie de uma devassa na vida da pessoa, então é preciso que haja uma identificação inequívoca de quem está fazendo isso, porque depois o que ele fizer com essa informação é de responsabilidade civil e criminal é dele. Então, esse serviço
para fazer uma pesquisa, saber se alguém tem ou teve imóvel só com certificado digital, para que, se for necessário apurar a responsabilidade criminal ou a responsabilidade civil pelo que a pessoa fez com essa informação, ele não poderá alegar que não foi ele que fez essa pesquisa, já que a tecnologia da certidão digital garante esse tipo, uma das características, que é o chamado não repúdio. A pessoa não pode dizer que não foi ela que fez. Isso está na nossa legislação. Porém, os demais serviços podem ser acessados com login e senha, como, por exemplo, esse da consulta eletrônica. Só vou ver se eu lembro minha senha. Há uma explicação aqui quanto ao preço para verificar. No caso, esse serviço também ele é feito só com crédito comprado antecipado, porque não atingiria o objetivo que, para pagar, eu acredito que seja R$10,00, a pessoa fizesse um boleto bancário e daí pagasse esse boleto bancário, depois teria que esperar 24 horas para compensar esse boleto bancário e o banco explicar que o boleto foi pago, para daí ela fazer o acesso. Então, esse acesso é feito somente com um crédito comprado antecipadamente. A pessoa entra no site da Arisp e escolhe quanto ela quer comprar de crédito, e daí ela vai usando esse crédito de acordo com a sua necessidade. E mais agora, né, que por lei estadual, a gente não pode repassar o custo do boleto bancário para os nossos clientes. Os senhores sabem disso, né? Uma lei recente, já havia uma deliberação nesse sentido do PROCON, e agora virou lei. Você não pode repassar o custo do boleto bancário para o seu cliente. Até a semana passada, nós repassávamos o custo do boleto bancário para a pessoa que pedia a certidão. Após a publicação da lei, um abraço. Bom, então, os cartórios dessas cidades que os senhores encontram aqui nessa relação já estão com as suas matrículas disponibilizadas na internet. São várias cidades do estado de São Paulo, e por um provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do dia 16 deste mês, todos os cartórios do estado de São Paulo estarão com as suas matrículas disponibilizadas na internet. De sorte que, se o senhor precisar de uma matrícula de Araçatuba, o senhor não precisa ir lá em Araçatuba. O senhor pode acessar essa matrícula por meio desse sistema, como eu vou fazer aqui agora, acessando uma matrícula lá de Araçatuba. Eu vou colocar 9988. 9988. Vamos lá. Eu vou pagar R$11 para fazer essa visualização. Estou concluindo aqui o meu pedido. Será que POP aqui está permitido? Ah, tá. Bom, então eu vou abandonar aquela. Eu até poderia aqui visualizar pedidos. Esse pedido que eu vou aqui, então, só para demonstrar para os senhores que eu não perdi. Eu fiz o pedido lá em Araçatuba. Como o computador estava com pop-up bloqueado, eu não pude visualizar. Agora estou visualizando. Bom, já está aqui a matrícula. Eu posso diminuir o zoom. Então, todos os dados dessa matrícula lá do cartório de Araçatuba. Então, eu não precisei pegar um avião ou mandar um motoboy lá em Araçatuba. O cartório, essa hora, são 19h30, o cartório está fechado. E o senhor tem, então, todas as matrículas de todos os cartórios. Acredito que a maior parte aqui dos senhores e das senhoras são da capital. Eu posso fazer um novo pedido.
Vou escolher um cartório aqui da capital. Aqui estão os 18 registros da capital. Eu vou escolher aqui o primeiro. Vou colocar aqui matrícula 110 mil. O sistema está acessando essa matrícula lá no cartório. Só a cada visualização, aquele crédito vai diminuindo? A cada visualização vai diminuindo. O crédito vai diminuindo. Ó, já ficou, eu tinha 471, já ficou 429. Goloso, hein? Não, só R$11. Eu acredito que se a gente mandasse um motoboy buscar uma certidão, ficaria mais caro. Não, no seu computador o senhor pode imprimir. O senhor pode salvar no HD, num pendrive, ou pode imprimir. Bom, a lei fixa o prazo de 30 dias. Nós temos deixado indefinidamente. A nossa obrigação seria deixar por 30 dias. Mas nós temos deixado, como os senhores sabem, hoje questão de espaço já não é problema, a gente e tal, não é problema, então a gente tem deixado indefinidamente, a qualquer momento o senhor pode acessar. Então, tem aqui, matrícula 110 mil, é um conjunto comercial nesse edifício aqui na rua Santa Luzia. José Luiz. Bom, esse é um recurso que os senhores, eu acredito, que como corretores, podem utilizar, porque alguns negócios, os senhores precisam examinar esse negócio fora de horário de expediente, e mesmo, eu penso, o preço, já que é 30% do valor de uma certidão e com a comodidade de acessar todas as matrículas de todos os cartórios de São Paulo e dessas cidades e também da capital, e do estado de São Paulo, brevemente, a partir do dia 16. Bom, aqui o senhor poderia pedir a certidão digital, que é a certidão eletrônica. Essa certidão, ela já temos também várias cidades, acredito que praticamente são as mesmas, que já permite aquele tipo de visualização, o senhor pode pedir uma certidão. Os cartórios têm o prazo de 2 horas, a partir do momento da solicitação dessa certidão, por provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o prazo era de 5 dias, e o tribunal entendeu que havia suporte legal para ele, tribunal, reduzir esse prazo, e o prazo foi reduzido, então, para 2 horas. 2 horas, evidentemente, úteis. Se eu peço uma certidão agora, que o cartório já fechou o seu expediente, ela deverá ser expedida até 9, 10, 11, até às 11 horas de amanhã. Isso de qualquer cidade do estado de São Paulo, bem entendido. Na capital, isso está em vigor, e para o restante do estado de São Paulo, a partir do dia 16/6. 16 agora de junho. Porém, nós, na capital, muitos cartórios emitem em 15 minutos, eu não sei se... Alguém já usa certidão digital? O senhor usa? Ninguém usa certidão digital? Ou os senhores estão perdendo? Porque realmente isso facilita tremendamente a vida de todos nós. Então, eu vou pedir uma certidão aqui num cartório, e vou pedir licença aos senhores para pedir no primeiro mesmo. Até por... O primeiro? Eu pensei que a senhora estava falando que o primeiro era o pior. Já fiquei preocupado.
Pelo amor de Deus. Bom, a partir do dia 16, todos os cartórios devem emitir em 2 horas. Eu vou pedir aqui, então não vou pedir no primeiro, para não ficar manjado. Senão você falar, ele já combinou isso daí. Eu vou pedir no 10º, que é em Pinheiros. Eu vou escolher o tipo de certidão. Aqui também nós temos apenas certidão de matrícula e de pacto antinupcial. E vou explicar para os senhores por que certidão de matrícula e de pacto antinupcial. O sistema da transcrição ele foi modificado desde a sua implantação. Eu acredito que em 1865 ele foi modificado 3 vezes, até chegar na matrícula. Então, nós temos, por exemplo, no primeiro registro, que é um cartório muito antigo, nós temos a transcrição 30.000, que é de tal data, a transcrição 30.000, que é de uma data posterior, a transcrição 30.000, que é de outra data. Então, nós imaginamos colocar para a pessoa pedir a certidão de transcrição. Ia causar uma confusão tremenda, porque a minha transcrição é 30.000, mas 30.000 de que data? Da primeira série, da segunda série ou da terceira série? Então, daí nós deixamos só para o sistema de matrícula e também de pacto antinupcial. Então, vamos pedir aqui uma certidão de matrícula. Vou pedir pelo número da matrícula. Ainda só é possível pedir pelo número da matrícula. Vou colocar aqui o número da matrícula, 76.543. Vou gerar o meu pedido. O valor é R$ 39,34. Eu vou concluir. Aqui tem uma explicação de tudo que está sendo cobrado. O sistema está falando que eu tenho R$ 459,29 de crédito, se eu quero utilizar isso daqui, ou se eu quero emitir um boleto bancário. Eu vou falar que eu quero utilizar. Ok. E vou concluir o meu pedido. Concluí o meu pedido. O sistema está me informando aqui que durante os últimos 30 dias, durante o horário de expediente dos cartórios de segunda a sexta, das 9 às 16, o 10º demorou assim um tempo médio de 1 hora e 47 minutos para emitir a certidão eletrônica. Então, eu já tenho assim uma informação qual é o tempo possível que vai demorar para que eu receba no meu computador essa certidão. Amanhã eu tenho que ligar lá e falar que era brincadeira. Até porque tá gastando meu dinheiro. Eu vou pedir uma certidão no 5º registro. Só quero ver como está a questão do tempo. No 15º. Olha que eu vou pedir aqui, não vai ser demorado. Eu vou fazer um teste, hein? Estou pedindo aqui no 5º. Vou pedir a mesma matrícula, 76543. Gerar o pedido. Já caiu para 419. Ai, ai, ai. Atenção. Vou concluir o meu pedido. Porque eu poderia pedir mais de uma certidão e em cartório diferente. Isso daí, evidentemente, quando se pagava o boleto bancário, era interessante porque só pagava um boleto bancário. Agora, o governador não quer mais que cobra boleto bancário. Bom, o tempo médio do 5º, nos últimos 30 dias, foi de 1 hora e 12 minutos.
Eu não vou pedir no primeiro com medo de passar vergonha aqui. Mas eu vou pedir no 15º. Quero ver, vamos ver quanto tempo ele tem demorado. 15º registro. Não tem problema, é por uma boa causa. Não, isso aqui é de verdade, não é de brincadeira. Amanhã eu estou recebendo isso aqui. O que eu vou fazer com essas certidões? 15º, mesmo número, 76543. Está acabando mesmo meu crédito. É que eu tenho que escolher se eu vou pagar com o meu crédito ou vou emitir um boleto. Então, vamos lá. Concluir. Aí, se emitir o boleto, quanto tempo demora? 3 horas e 57 minutos. Poxa vida, se eu soubesse, nem tinha feito isso. Hein? Uma perguntinha aqui. Ó. Se emitir desculpe. o boleto, quanto tempo demora? Se for com emissão de boleto, normalmente o banco demora 24 horas. Por exemplo, se foi um pedido hoje e o senhor pagou o boleto hoje, só amanhã que o banco vai informar na conciliação bancária que foi compensado. Então, talvez... então, esse é para a certidão eletrônica, na velocidade que nós queremos, ou a pessoa compra o crédito, ou ela faz uma transferência bancária, que existe a possibilidade de transferência bancária pelo Bradesco e transferência bancária pelo Banco do Brasil. É uma outra possibilidade que eu esqueci de falar. O mais correto seria o crédito mesmo. O famoso pré-pago, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou pedir no primeiro para não falar, ele não colocou do primeiro, porque deve ser umas 5 horas ou 6 horas. Fazer uma perguntinha enquanto o senhor seleciona a matrícula aí. Sim. Eu sou de Santos. Sim. Obviamente, o senhor deve ser amigo do Dr. José Ari de Lima, do segundo cartório de Santos. Até o ano de 2008, a gente visualizava a matrícula, depois que criou isso aí ele não só pagando os R$10. Mas era de graça. E lá em Santos, nos 3 cartórios de registro, primeiro, segundo e terceiro, a gente foi pedir uma certidão do inteiro teor da matrícula, a gente pega na hora. Não, de inteiro teor da matrícula... A gente pega na hora. Porque o digital demora 1, 2, 3 horas. Não é bem coerência? Vai buscar o documento físico, pega na hora. Espera. Olha, fiquei com vergonha agora. 2 horas e 24 minutos. Amanhã tem que resolver isso lá. Bom, no primeiro registro, eu diria o seguinte para os senhores. Eu não sei se alguém já solicitou certidão lá, no primeiro cartório de registro de imóveis. Eu falo para os funcionários o seguinte, não pergunte o nome da pessoa, não pergunte o endereço dela, o telefone da pessoa, apenas dê um sorriso para ela e pergunte, o senhor vai pagar em dinheiro ou em cheque? Por quê? Nós não emitimos protocolo quando a pessoa tem o número da matrícula. Nós perguntamos qual é o número da matrícula e já emitimos a certidão. Isso demora 5 minutos, 3 minutos, dependendo da quantidade de páginas da matrícula, 1 minuto, e a pessoa já sai com a certidão na mão. Qual o problema da certidão? Por que demora? O senhor pode perguntar, por que a certidão eletrônica aí demorou 2 horas e 24 minutos? Eu confesso que é uma deficiência nossa, mas uma deficiência causada por questões de processamento interno no cartório, e que nós vamos procurar adequar, até porque o provimento estabeleceu que a certidão deve ser emitida em 2 horas. Agora, convenhamos, o prazo lá da Lei 6.015 é de 5 dias. Sim ou não?
O prazo é de 5 dias. É óbvio falar, mas esse prazo foi estabelecido pela lei de 73, que já copiou o decreto 4.857, 1939 ou 37, que, por sua vez, já pegou esse prazo de um outro, de 1800 e alguma coisa. Tudo bem, mas é o que está na lei 6.015 hoje. Então, o tribunal entendeu que havia suporte legal para mudar de 5 dias para 2 horas, e é o que foi estabelecido. Obviamente, nós vamos procurar emitir com a mesma velocidade, por exemplo, no primeiro, que nós emitimos uma certidão em papel, que é no momento do pedido. Então, a certidão, para utilizar a certidão digital, o senhor teria que fazer o download de um aplicativo que nós chamamos de assinador digital de documento eletrônico. Como eu falei para os senhores, existe uma tecnologia que permite verificar se aquela certidão, se ela é íntegra ou se ela foi adulterada. E esse aplicativo, nós desenvolvemos esse aplicativo e colocamos para download gratuito, e existem outros aplicativos da Receita Federal, do Banco Central do Brasil, da Serasa, da CertSign, de outras companhias de tecnologia, do próprio Instituto de Tecnologia da Informação, que é o ITI, que permite essa verificação. Mas nós disponibilizamos um que nós fizemos, que deve ser instalado no computador de quem vai utilizar a certidão eletrônica, para que ele possa verificar se a pessoa que assinou essa certidão, se ela realmente é quem diz ser. Então, eu até pedir licença, antes, eu vou instalar para os senhores verificarem como é rápido. Não sei se aqui vai ser muito rápido por causa da conexão, mas para instalar, fazer o download desse aplicativo. Esse aplicativo, se os senhores possuírem o certificado digital, poderá ser utilizado também, por exemplo, para remeter um e-mail. O senhor quer remeter um e-mail criptografado, para que ninguém leia isso daí durante o tráfego. Os senhores sabem, a gente manda um e-mail, um monte de gente pode entrar lá e ver o que a gente escreveu naquele e-mail. Então, o senhor quer mandar um e-mail criptografado. O senhor pode utilizar essa tecnologia para mandar um documento pela web, mas confidencialmente, sigilosamente. Esse programa tem opção de pagamento com cartão? Não, esse programa ele é grátis. Esse programa nós consideramos uma contribuição. Claro que nós temos interesse, mas o programa não é só para o registro de imóveis. O programa ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, e ele é muito utilizado. O próprio governo federal tem recomendado o nosso programa de assinador e visualizador de documento. Existem companhias importantes utilizando o nosso sistema, tendo em vista assim, a facilidade de usabilidade que nós implementamos nesse sistema. A minha pergunta não foi essa. Por exemplo, se eu não tenho crédito, também não quero que emita o boleto, que demora muito. Não tem a opção de eu pagar com o meu cartão de crédito, que aí é na hora, né? Assim, não tem, porque as administradoras de cartões de crédito cobram uma taxa muito alta. 37,5%, como eu falei para os senhores, é recolhido para o governo, para a Fazenda do Estado de São Paulo. O restante, a Arisp repassa para os cartórios. É certo que a Arisp cobra uma pequena taxa de conveniência, mas não seria suficiente, por exemplo, para pagar a administradora do cartão de crédito. Nós firmamos um convênio há poucos dias com a Associação dos Advogados de São Paulo, com a ASP, que vai fornecer, por meio do nosso site, esse serviço para os advogados de São Paulo, e os advogados poderão pagar com cartão de crédito no site da ASP. E a ASP vai, para fornecer esse serviço para os seus associados, ela vai suportar
as despesas devidas com a administradora do cartão de crédito. Ela vai pagar, vai cobrar do advogado o valor que nós cobramos e ela vai suportar com o seu orçamento próprio, com a contribuição dos seus associados, a diferença que a administradora do cartão de crédito vai cobrar pela operação. Então, os cartórios não têm como oferecer esse serviço com cartão de crédito em razão do que recolhe para a Fazenda do Estado, e aí já responde aquela colocação que o senhor fez, que o cartório lá de Santos oferecia esse serviço gratuitamente, mas o Estado que fica com 37,5%, sem fazer absolutamente nada, não nada, o Estado fiscaliza os serviços, evidentemente, por meio do Tribunal de Justiça, mas fica com 37,5%. Então, o Estado achou que esse é um serviço que deve ser cobrado porque ele quer a parte dele. Eu acho que vai demorar muito aqui para fazer o download, está só em 22%, porque eu queria mostrar para os senhores uma certidão. Mas os senhores solicitando uma certidão eletrônica, no prazo tal, os senhores vão receber essa certidão e poderão salvar essa certidão no HD, poderão salvar essa certidão em um pendrive, poderão salvar essa certidão em um DVD, enfim, na mídia de sua preferência, e poderá apresentá-la. O site? Não dá a opção de salvar a certidão? Não, a certidão dá, porque o senhor baixa a certidão, o senhor fala da visualização da matrícula? Não é a certidão, porque nós estamos falando agora da certidão eletrônica. O senhor está falando da visualização. Bom, eu precisaria até visualizar uma outra para verificar. Mas eu tenho certeza que na visualização, o senhor pode, por exemplo, selecionar tudo e salvar. O senhor salva a seleção. É que o objetivo, veja bem, o objetivo, como eu até já falei para os senhores, o objetivo é a visualização da matrícula. A própria palavra e a lei e o provimento se refere à visualização da matrícula. E até, apesar da pessoa poder visualizar quantas vezes ela quiser essa matrícula, até para fins de que a pessoa não confunda essa matrícula com uma certidão, é que a opção é realmente pela visualização. Os senhores trabalham com pessoas que não conhecem, não sabem distinguir uma matrícula, é uma matrícula. Mas essa matrícula é uma certidão ou é uma matrícula que foi visualizada? Então, até para não ter esse tipo de confusão para o cidadão simples, o cidadão que não tem conhecimento dessa parte. Vai demorar. Bom, eu quero me colocar à disposição dos senhores para qualquer outra indagação. Obrigado, viu? Agora vamos já gostaria de até fazer aqui uma colocação, que a gente, quando fala em cartório registro, corretor, é o que vive mais no cartório registro do que, não é? Por exemplo, se a gente visualiza, às vezes, uma matrícula, é porque a gente tem uma certa emergência num sábado, num domingo, no final, num feriado, ou a gente precisa de pegar algum dado para fazer uma avaliação para posterior solicitação dessa matrícula. A gente, às vezes, tem uma certa pressa, né, para visualizar. Não só isso também, inclusive, a questão de registro das escrituras, salvo engano, tem que ser registrado, tem um prazo aí, acho que é de 15 dias, mas, normalmente, o protocolo sai com 30 dias, e a nossa briga é essa, né? Normalmente, o vendedor ele tem pressa para registrar, porque ele vendeu com financiamento, precisa pegar o dinheiro no banco para repassar porque ele comprou. Nós temos essa briga. A gente aí ver se a gente conseguiria, aí, através da ARISP de vocês aí, tentar fazer um convênio para que pudesse ajudar aqueles que mais
vamos dizer, vivem dentro dos cartórios, registro cartório de notas, né? Que somos nós corretores de imóveis. Aí existe uma certa divergência, que eu acho que muitos pouco usam por esse fator. Por exemplo, num contrato de locação, no contrato de locação existe a caução com o imóvel, não é? Então, a gente vai registrar esse contrato de locação, nós pagamos, tem lá a tabela, né? Tem a tabela de emolumento, nós pagamos aquela quantia. E aqui em São Paulo, os imóveis meus que são calcionados aqui, quando eu vou dar baixa, eles me cobram o mesmo valor, enquanto lá em Santos é só uma taxa de averbação. Então, vê que existe uma diferença, existe uma tabela, mas existe uma diferença de cobrança aí. Lá em Santos eu pago uma averbação, aqui em São Paulo eles me cobram o mesmo valor de quando eu fui registrar, quando for dar baixa daquela caução. Aí se torna caro, não vale a pena usar esse mecanismo para garantir a nossa locação. Né? É? Não, mas não é falar, mas o doutor Ari José de Lima deve ser seu amigo, porque ele foi presidente da Noreg. Eles é um dos cartórios que se informatizou, vamos dizer, há muito tempo atrás. Ele se informatizou bem. Há muito tempo atrás, ele já informatizou o cartório dele lá em Santos. E a gente tinha essas colheres de chá também, né? E agora acabou. Quer visualizar, tem que pagar R$10. Tá certo? Bom, eu quero agradecer ao CRES pela oportunidade deste diálogo com os senhores. E os senhores foram assim... estão sendo bondosos comigo, não fazendo questionamentos cáusticos, já que cartório, para a gente falar mal de cartório é muito fácil. E agradecer por este diploma, que será guardado assim com muito carinho, com muita consideração. E eu quero me colocar à disposição dos senhores na Arisp, que congrega todos os cartórios do Estado de São Paulo, que eu sou presidente desde 2005. Aqui também os presidentes demoram ou não? E também no Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, que é o IRIB, que congrega todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil, e eu sou diretor lá na área de tecnologia. E nós estamos para melhorar o serviço de registro de imóveis no Estado de São Paulo e também melhorar o serviço, a prestação do serviço de registro de imóveis no Brasil. Nós temos trabalhado assim na implantação de muitas tecnologias que eu não tive a oportunidade de mostrar para os senhores. Uma delas é o monitor registral, que nós estamos desenvolvendo. Praticamente já está pronto, mas nós firmamos um protocolo com a Bolsa de Valores de São Paulo, a BMF Bovespa. Então, esse sistema, inicialmente, ele será utilizado somente pela Bovespa e depois nós vamos colocar para à disposição de qualquer pessoa, que vai permitir que você cadastre uma matrícula com o seu e-mail e qualquer coisa que acontecer em relação a essa matrícula, o senhor vai receber um e-mail dizendo houve o registro de uma penhora, a averbação de uma caução, enfim, que eu acho que é um sistema muito importante. Ainda a semana passada eu recebi um requerimento de uma senhora que tinha averbado uma caução no imóvel dela, ela não tinha a menor ideia, falsificaram a assinatura dela, falsificaram o reconhecimento de firma. Felizmente, o selo não era roubado. Eu falo felizmente porque a responsabilidade foi do nosso cartório que averbou essa caução. E o reconhecimento de firma, falsificaram a ficha dela lá no cartório. Alguém foi lá no cartório em nome dela e fez uma ficha, o cartório reconheceu a firma. Porque os senhores sabem, ali na Praça da Sé, não é muito difícil comprar uma carteira de identidade. Então, vou torcer para que aquela PL, o projeto de lei, que era de número 20, quem estava na mão do ex-deputado federal, Renato Amari, ali tinha uma cláusula bastante interessante para o nosso mercado, onde disse, se aquilo for aprovado, eu não sei que está caminhando, a passo tartaruga lá dentro do Congresso.
que todas as transações imobiliárias, o único documento que deve ser utilizado para transacionar um imóvel seria a matrícula, mais nada. Para nós seria uma mão na roda que acabava com essa parafernália de certidão. E é como ele disse, a matrícula não garante, não é? Não garante, vamos dizer assim, uma transação 100%. Nenhuma transação é 100%. Ela pode chegar a ser 99%. Por exemplo, pode ter algum problema em outro estado, não é? Vai via precatório, até chegar no cartório de registro, e já vende a propriedade, você dança. Então, é 99%, nunca é 100%. Nenhum corretor pode garantir que aquela transação é 100%. Nenhum. Hoje não dá. Mas, se esse projeto de lei for aprovado com esta cláusula de que apenas com a certidão do interior da matrícula você pode comercializar ali, garante tudo, aí acaba. Aí o advogado tem que ser mais ligeiro. Se tiver que averbar, não é? Alguma coisa que ele corra no registro. Isso seria bom para vocês também. Essa não é um pleito somente... assim, é um pleito dos vários setores, inclusive dos bancos, porque o banco pode fazer um financiamento e amanhã esse financiamento virá pó. Do setor da construção civil e do crédito e da construção civil, mas também do governo, que busca captar no mercado recursos para o programa de habitação. Como os senhores sabem, o dinheiro da caderneta de poupança está acabando, ou acabou. E o governo tem os seus projetos de habitação e precisa captar no mercado, por meio da securitização, recursos para os projetos de habitação em todo o país. Eu falei para os senhores que nós estamos com esse projeto do monitor registral com a Bolsa de Valores, justamente porque a Bolsa de Valores de São Paulo negocia esses créditos e hoje dos investimentos, está sendo um dos melhores investimentos em papéis nesse tipo de crédito. E a Bolsa ela quer acompanhar a vida do imóvel que serve de lastro para a cédula, o CRI, que foi registrado e comercializado na Bolsa de Valores de São Paulo, porque ela coloca a chancela dela, o selo da Bolsa de Valores, e eles não querem que continue um crédito podre, porque o lastro foi desfeito por uma sentença judicial, mas continue circulando no mercado como se nada tivesse acontecido. Então, nós praticamente já firmamos um convênio com a Bolsa de Valores e já desenvolvemos esse aplicativo, esse sistema, para que nos imóveis onde a emissão de CRI haja o acompanhamento pela Bolsa de Valores sobre tudo o que acontecer com aquele imóvel que está circulando o crédito em mãos de investidores. E o próprio Ministério da Fazenda, o próprio governo tem interesse em adoção da concentração na matrícula para permitir que todas as situações que digam respeito ao imóvel sejam publicadas na matrícula e não possam ser opostas ao comprador de boa-fé se não foram publicadas na matrícula. O próprio governo federal tem interesse na adoção desse mecanismo para captação de dinheiro, tanto aqui no mercado interno, como principalmente captação de dinheiro no mercado internacional. Como os senhores sabem, os fundos de pensão internacional têm muito dinheiro para ser aplicado. Aproveitar mais uma oportunidade para ficar bem entendido. O crédito para solicitação da certidão digital lá na Arisp, como que ele é feito para contabilizar aquele valor em dinheiro lá na Arisp? É necessário ir até a Arisp? Não, o senhor entra... Bom, já baixou, eu vou instalar aquele aplicativo que permite a visualização da certidão. Ele está instalando, depois eu vou abrir uma certidão eletrônica. Pronto.
Aqui eu tenho um ícone que diz adquirir créditos. Eu vou falar quanto eu quero de crédito. Acho que eu vou comprar pelo... Se eu for fazer outra palestra dessa, eu já vou comprar logo R$400. Bom, eu não preciso falar para os senhores que eu não pago isso aqui, né? Amanhã eu vou ter que ligar cedo lá, falar para cancelar isso aqui tudo que eu fiz. Aqui eu tenho o extrato de tudo que eu pedi. Visualização de matrícula, solicitação de certidões. Deixa eu só ver aqui onde que eu vou comprar. Outra perguntinha pelo extrato. Se eu pedir visualização de matrícula em 80 e depois pedir a emissão, a solicitação de matrícula, eu pago R$ 33,34 mais 1,80? Sim. É melhor entrar e pedir logo a certidão. Quem que está falando, por favor? Assim, não, em determinados casos, se o senhor precisa da certidão, é melhor entrar e pedir a certidão, claro. Agora, se o senhor não precisa da certidão, o senhor está apenas examinando, por exemplo, um negócio que vai ou não vai, e não é o seu cliente que vai pagar isso daí, é o investimento que o senhor está fazendo, eu tenho comigo que a visualização da matrícula solucionaria, o senhor não precisaria pedir a certidão. Pediria a certidão depois para efetivação do negócio. Tanto que o número de visualização de matrícula que nós temos é superior ao número de pedidos de certidões. Eu acredito que hoje nós temos na Arisp, por exemplo, o mês passado, eu lembro que eu pedi uma estatística, eu acho que tivemos, num período, 12 mil e poucas visualizações, e, no mesmo período, 4 mil e poucos pedidos de certidões eletrônicas. Então, a visualização de matrícula já está 3 vezes mais do que o número de pedidos de certidões. Então, um advogado que está fazendo uma peça, ele precisa fazer alguma menção, alguma citação. Ele não vai pedir uma certidão, ele vai usar, visualizar a matrícula e resolve já o problema dele. Certo. Pois não. Então, só não esquece de informar como vai ser feito o crédito. É o que eu estou tentando fazer aqui. A certidão... Não, a certidão propriamente dita, a maior parte dos cartórios emitem no momento do pedido. No momento do pedido, indo no cartório, evidentemente. Eu vou novamente aqui no adquirir créditos. Transferência. Agilizar a certidão digital, o senhor tem razão. Bom, aquela hora não saiu porque eu coloquei transferência bancária, mas agora eu vou colocar boleto bancário. Eu vou pagar com um boleto bancário. Então, eu estou comprando R$110. Espero que o sistema já emita um boleto, já emitiu um boleto bancário no valor de R$110, que eu posso liquidar, como os senhores sabem, na rede bancária. Então, é muito simples a cobrança, a compra do crédito antecipado. Se eu fizesse a transferência bancária, no momento que eu fiz a transferência bancária, esse crédito já estaria disponibilizado. Como eu utilizei o boleto bancário, só se eu pagar hoje ainda, até às 9 horas, como os senhores sabem, até às 9, né? Pode pagar boleto? Amanhã já estará disponível na minha conta. Se eu deixar para pagar amanhã, o banco, acredito que só vai informar depois de amanhã que o boleto foi pago. Pois não. Meu nome é Jaime Jorge. Eu queria fazer uma pequena pergunta. Sim. Parece que eu não ouvi esse esclarecimento, né? A
A gente pode fazer a consulta junto à matrícula usando só o IPTU? Não tem mais dados em mãos. Podemos usar o IPTU para fazer essa consulta? Olha, lamentavelmente, esse serviço não está disponível. O cartório tem, como no cartório, mediante a digitação do número do IPTU, o cartório informar qual o número da matrícula. Todavia, nós temos registros antigos com número de IPTU diferente. Qual o problema? É a gente colocar um serviço à disposição e esse serviço trazer algum tipo de problema, tanto para quem pede, como também para o cartório. E daí a pessoa quer a devolução, existem despesas que foram feitas para que o serviço pudesse ser colocado à disposição. Então, essas situações que são sensíveis, nós acabamos não colocando pela internet para não gerar mais problemas. Só no balcão? Só no balcão. Há matrículas, por exemplo, agora a Prefeitura de São Paulo até modificou isso daí. Quando é emitido o habite-se, eles já fazem um lançamento, a partir agora de poucos dias, um lançamento para cada unidade. Mas até pouco tempo, só na emissão do IPTU é que tinha um lançamento para cada unidade. Então, quando concluía, você averbava a construção e abria as matrículas, todas as matrículas vinham com a matrícula, com o número do IPTU, do cadastro municipal da matrícula mãe. Só quando abria, quando emitia o IPTU, é que você tinha uma numeração própria para aquela unidade. Então, nem daria apenas com o número do cadastro no IPTU para colocar esse serviço com segurança à disposição do público. Pois não, doutora. Eu me chamo Adu, é que o pessoal no escritório vai me perguntar, estou um pouco atrasada com a minha pergunta. Era tão simples entrar no cartório de imóveis pela internet e, num clique na pesquisa dos indicadores, você já tinha o espelho da matrícula para aquele momento de urgência. Então, ninguém entende por que isso foi retirado do ar e centralizado na Arisp. Eu não entendo. Não, eu tentei explicar. Mas, eu vou explicar claro, novamente. Eu vou explicar vão me novamente. Perguntar. O serviço do cartório é um serviço público. O cartório é normatizado e fiscalizado pelo poder público. Então, o cartório, não existe dono de cartório. Eu não sou dono do primeiro registro. Eu estou como uma espécie de um concessionário desse serviço público. E 37,5% de tudo que entra lá é recolhido toda segunda-feira para a Fazenda do Estado. E o Estado entendeu que esse serviço devia ser cobrado. Então, 37,5% desse serviço é devido para a Fazenda do Estado. E que eu acredito que quando for inserido na matrícula todas essas informações, será a única fonte de informação, será o acesso à matrícula, que até já era para ter sido inserido, como o senhor falou, em um projeto que o deputado Amari era o relator. Não sei se... Posso fazer uma pergunta complementar? Só uma licença, é como... eu não gosto de pagar imposto de renda, embora eu até gostaria de pagar, mas não tanto, 20 não sei o que lá que cobram. Eu gostaria de pagar 4%, 3%, até o dízimo, 10%. Mas 27,5% eu acho caro, mas o Estado cobra 27,5%. Perfeitamente, Mas era alguma coisa tão simples. Num clique você já tinha o serviço. Mas como era a senhora simples. viu, continua sendo simples. Porém, tem que pagar R$10.
ficou simples desde que apresente-se uma nota de 10, é isso? É por nota 10, então. Mas tudo bem. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Essa ideia que o nosso colega Gilberto colocou para o senhor, né, Ricardo novamente, né, corretor, eu estou com uma preocupação terrível sobre isso. Eu sou aquele chato daqui. Conhece o chato? Eu sou o chato. Até não saiu ainda esse daí. Ainda não saiu, mas tá lá. Por causa do chato. O problema é o seguinte, veja bem. Como é que você vai colocar no registro? O registro é um folho real. Sim. Como é que eu vou misturar coisas reais que têm uma origem pré-estabelecida e remonta até a outros tipos de situação, misturar com coisas pessoais? E você tem dentro do direito brasileiro, o senhor é professor de direito, nós temos a parte pessoal e a parte real, que é a parte ligada à parte imobiliária, que tem uma história, tem toda aquela sequência. Como é que eu posso certificar, garantindo com uma matrícula, todos os dados, se eu desconsidero nessa matrícula, todas as informações cadastrais, demais? Sim. Eu estou dando a mesma informação, eu continuo com o mesmo problema de falta de credibilidade na informação como eu estou hoje. Bom, eu explico. Vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Por exemplo, vamos admitir que eu tive uma relação estável com alguém. E essa pessoa ingressou com uma ação em juízo para falar, olha, eu morei com ele durante tanto tempo. É uma situação pessoal, mas que pode ter repercussão patrimonial. Então, como isso vai para a matrícula? Porque era mentira. Eu nunca vi essa pessoa. Era mentira. Bom, isso vai ser analisado por um juiz. A pessoa que fez o requerimento vai falar, olha, eu estou com essa ação de investigação de paternidade contra esse cara que é proprietário desse imóvel, então eu peço ao senhor juiz que mande colocar na matrícula dele que existe essa ação. Então, que pode ter uma repercussão no patrimônio dele. Ou uma ação de dano moral, ou qualquer outro tipo de ação que poderia, de alguma maneira, ter repercussão no patrimônio do demandado. Então, isso vai ser analisado por um juiz, e o juiz tem a sua forma de formar o seu convencimento se isso deve ou não ir para a matrícula do imóvel. Não é qualquer um pegar, marca nessa matrícula aqui que esse cara tá devendo. Não. É só por ordem judicial. Isso não foi isso que eu perguntei. Eu queria dizer o seguinte, se eu dou uma matrícula, e essa matrícula, o atropelamento, vamos passar para o atropelamento. Sim. Falecimento. Criminal. Criminal Sim. gera uma cível, se houver culpa. Sim. Ok? Muito bem. Isso dentro pode dar digamos, fraude a credores. Como é que eu descaracterizo a fraude a credores? Como é que descaracteriza? Não fraude a credores, fraude processual. Melhor. Uma fraude processual. Como é que eu descaracterizo isso? Porque a matrícula não vai me dar nenhuma informação. Eu continuo tendo mesmo uma insegurança. É isso que eu estou... Você está entendendo? Ah, entendi. Você percebeu a situação? O problema é que os dados... Eu não posso jogar um dado pessoal envolvendo outros terceiros dentro de um folho real. Vai haver uma ilegalidade aí. Como é que eu vou trabalhar isso? É isso que eu estou perguntando para que essa ideia que o Gilberto colocou seja viável na prática. Eu estou misturando duas coisas que talvez não dê certo. Eu tenho a impressão disso. Eu, na verdade, não compreendi assim muito bem. Se a PL 20 for aprovado, resolve o teu problema. Porque essa situação... Quem averbou, quem não averbou, dançou. Não, hoje a matrícula não te garante nada, só dá informação. Nós estamos falando em uma alteração legislativa. Não, mas aí... Não, e é muito boa. Não, e é muito boa. Não, é muito boa. Evidentemente, já na área do constitucional, isso não valeria contra a fazenda pública, existem alguns entes que são privilegiados. Mas, quer seja, quer não, são privilegiados. Sim. Mas fora esses entes que têm privilégios constitucionais, todos os demais que advêm da legislação infraconstitucional, por força da lei de introdução ao Código Civil,
todas as disposições infraconstitucionais estariam revogadas por essa nova disposição legal. Se aprovar, acabou. Aí a matrícula ela é tudo. Se tiver algum tipo, qualquer problema que tem que ser averbado na matrícula, que o faça rápido. Porque hoje, por exemplo, entre uma ação, o advogado não costuma de mandar averbar no registro, tem uma ação que pode ser feito. Os imóveis da Caixa. Aquele que entra com a ação e o advogado averba no registro, eles tiram de venda. Na verdade, não faz. Na verdade, hoje, já, no momento da propositura de uma ação, já se pode averbar na matrícula que foi proposta essa ação. E até em outras ações, essas que o senhor está falando, hoje já pode averbar. Tanto que até nesse exame, atualmente tem um exame que o Tribunal de Justiça está fazendo para prover os cartórios de registro de imóveis que estão vagos, e eu até sou da comissão de concurso, caiu até uma questão dizendo quais são as hipóteses em que pode averbar a existência de uma matrícula que a gente chama de averbação premonitória. Então, pode averbar quando propõe uma ação, só com a certidão do distribuidor, se for uma execução. E pode averbar em qualquer outra ação com um mandado judicial. A única questão é que, embora já possa vir de lá para cá, na matrícula do imóvel, qualquer ação contra alguém, nas execuções, só com a certidão da distribuição. Nas demais, com um mandado judicial. A única questão é que ainda não temos a concentração para o efeito de não permitir que ações que não vieram para a matrícula sejam opostas contra o adquirente de boa-fé. A hora que ela for a centralizadora, acabou. Com referência à validade da certidão digital, vou ao cartório de notas, vou lavrar uma escritura, uma venda e compra ou um inventário. Eu quero saber se o tabelião de notas, que ele tem que arquivar isso em pasta própria, se a certidão digital é aceita. É aceita, sim. É aceita. O provimento que foi baixado pela Corregedoria Geral e pela Vara de Registro Público, a primeira e a segunda de São Paulo, prevê, inclusive, a forma que o tabelião arquiva essa certidão digital. Nas suas notas. Não precisa buscar aquela lá no balcão não precisa. Com a assinatura no original. O senhor pode mandar até por e-mail para o escrevente, ou levar o pendrive, ou levar um CD que o senhor salvou lá no seu computador e entregar no cartório de notas. Ok. Obrigado, doutor. Bom, eu acho que podemos encerrar. Mais uma vez, queria agradecer aqui o doutor Flauzelino. Aí vamos dar uma salva de palmas aqui para ele pelo agradecimento. Obrigado. Eu que agradeço pela acolhida e estou ao dispor. E não só na Arisp, como também no primeiro registro de imóveis. O senhor chegando lá é só me chamar e pronto. Sim, o meu e-mail é flauzelino, com Z-I, flauzelino@arisp.com.br. flauzelino@arisp.com.br.